Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos assentar um momento, caríssimas religiosas, jovens do nosso grupo jovem São João Bosco, caríssimos fiéis. Hoje temos a festa do padroeiro do nosso grupo jovem. E de modo muito particular, São João Bosco, ele soube tocar o coração de uma juventude que se via perdida, sonhando e desejando aquilo que o mundo oferecia. Então, São João Bosco, ele teve essa missão, essa vocação dada por Deus, tocar os corações, procurar os corações perdidos. E essa vocação, essa missão, ele recebe de Deus desde a sua pequena idade. Ele que nasceu no dia 16 de agosto de 1815, perto de Turim. Foi órfão de pai aos 2 anos. Então, praticamente não conheceu seu pai. Muitos jovens, às vezes, lamentam que, caso tivessem convivido com seus pais, pudessem ter uma vida diferente. De fato, Deus, com certeza, ama as famílias e quer que as crianças possam ser educadas em uma, mas cada um tem a sua realidade. Um pai ausente nunca pode ser justificativa para uma vida de pecado, porque São João Bosco não teve um pai presente, mas teve uma mãe santa. Uma mãe verdadeiramente, não apenas serva de Deus, mas agora venerável, a venerável Margherita Octina, que educou seus filhos com muita luta, São João Bosco e seus irmãos. E foi aos 9 anos, São João Bosco já com a idade da razão, que ele teve então um sonho que mudaria toda a sua vida. Nós, quando buscamos a oração, quando buscamos fazer a vontade de Deus, quando tiramos da nossa vida todo o empecilho, tudo aquilo que é atraso, tudo aquilo que não é fazer a vontade de Deus, Deus vai se manifestar a nós. E se atingimos uma vida elevada de oração, Deus pode se manifestar com um sonho. Não quer dizer que todo sonho seja algo da vontade de Deus, temos que saber discernir, mas Deus quis se utilizar de um sonho para manifestar a São João Bosco a sua vontade. No seu sonho, aos 9 anos, Nossa Senhora o conduzia e ele guiava um grupo de rapazes que o agredia, que o maltratava, que fazia de tudo contra ele. E ele, que tinha um temperamento tanto quanto irascível, diante daquele distrato, de certo mau comportamento, a primeira coisa que veio no seu sangue era agir com violência. E aí, nesse sonho, Nossa Senhora então diz: não com pancadas, não com violência, mas com forte amor. Então isso fica marcado durante toda a vida de São João Bosco, buscar convencer os jovens, buscar convencer aqueles que estariam sob sua tutela, do amor a nosso Senhor Jesus Cristo com amor. Muitas vezes os pais se questionam por que seus filhos não têm seguido a igreja, por que não têm buscado a religião. Cada pessoa tem a sua particularidade, mas uma das coisas que toca o coração é manifestar o amor de Deus agindo com amor. Nós não podemos obrigar outra pessoa a crer. A fé é algo livre. Se alguém forçasse outra a crer, aquele ato de fé seria falso. Se alguém, sendo forçado a crer, se batizasse, o batismo seria inválido. Então é necessária uma liberdade baseada no amor, que é diferente da liberdade ou da escravidão baseada no pecado. Então São João Bosco, ele vai sentir esse chamado de Deus para evangelizar toda a juventude. Vai então, deixando-se guiar pela vontade de Deus, entrar no seminário. E aí é que entra o período de discernimento, um período de oração na sua vida. Muitos jovens às vezes se questionam: o que Deus quer de mim? Qual a minha vocação? Aonde eu serei santo? Aonde eu serei realizado?
Para encontrar a resposta, basta procurar a Deus. Se aproximar dele, tentar ouvir qual é o sonho de Deus para a minha vida. Porque Deus nos sonha como santos. Se os nossos pais querem o melhor para nós, se nossos pais sonham conosco de modo a realizar tudo aquilo que nós projetamos, muito mais Deus. Os sonhos de Deus superam os nossos sonhos. O projeto que Deus tem para nós sempre vai superar o nosso projeto. A santidade, poderíamos dizer que é justamente isso. É projetar algo na nossa vida, depois renunciá-la se não for a vontade de Deus. Então é ter aquilo que é o sonho de Deus como meu sonho. Assim eu vou ser feliz, porque foi para isso que eu fui criado. É claro que nem sempre teremos revelações divinas. Deus fala, mas fala do modo amoroso, compassivo, manso. É no silêncio da oração que se encontra a vontade de Deus. É claro que alguns santos tiveram manifestações extraordinárias, mas é porque já buscavam ser de modo extraordinário como santos. E parando um pouco na vida de São João Bosco, gostaria de manifestar 3 características ou virtudes que São João Bosco buscou exercer na sua vida quando estava estudando para ser padre. Porque ele era de família pobre. O dinheiro que sua mãe ganhava mal dava para pagar o sustento dos filhos. E naquele tempo, numa profunda crise econômica, era necessário que padrinhos ajudassem cada seminarista em particular. Nós temos a graça de, do nosso seminário, as paróquias ajudam, os fiéis ajudam todo o seminário, mas naquele tempo de crise, cada paróquia, cada grupo de padrinhos ajudava um seminarista em particular. E São João Bosco contava com a ajuda de almas caridosas, mas não era suficiente. Porém, ele tinha um sonho de ser padre para salvar as almas, para fazer a vontade de Deus. Então, enquanto era seminarista, trabalhou. Muitos jovens, às vezes, têm que estudar e trabalhar para buscar os seus sonhos, para fazer a vontade de Deus. Assim foi a vida de São João Bosco. Estudava a vida de seminário, no rito antigo. Então, o latim era bem difícil, era bem puxado, todas as matérias, e ao mesmo tempo foi garçom, aprendiz de alfaiate, foi ferreiro, foi tipógrafo. Exerceu inúmeras atividades. O que tinha para ser feito, ele fazia. O que era necessário, o que era providência de Deus, ele realizava. Muitas vezes, os jovens acabam perdendo oportunidades que são vontade de Deus para o seu crescimento, não só espiritual, mas profissional, o seu amadurecimento, por preguiça, por querer uma vida de facilidade. Então, o primeiro ponto é ter sonhos. São João Bosco tinha um sonho, ser santo para fazer a vontade de Deus. E para realizar esse sonho, não poupou esforços e não poupou superar as dificuldades e não poupou sair do seu conforto para buscar essa vontade de Deus. Assim, cada um de nós, de modo especial os jovens, ao acordarem, seja para o seu estudo, seja para o seu trabalho, se questionar qual o meu sonho, pelo qual eu acordo cada dia, me levanto e me sacrifico. Qual o meu sonho? O que eu tenho buscado? O que eu tenho enxergado como projeto de Deus na minha vida? Estou buscando incessantemente realizá-lo. Porque a minha felicidade estará aí. Procurar fazer a vontade de Deus. A juventude de hoje que não segue a Nosso Senhor, semelhante à juventude que São João Bosco encontrou naqueles tempos em Turim, era uma juventude perdida pela corrupção do pecado. Um jovem corrompido pelo pecado não tem sonhos. Acaba se deixando levar pela depressão. Se busca algo na vida, quer o dinheiro para alcançar os prazeres, conforme aqueles que o influenciam fazem a propaganda. Então o jovem, grande parte dos jovens que nós temos contato, sonha em ser rico para alcançar prazeres, mas não quer de modo algum trabalhar, nem para alcançar o dinheiro que levará ao prazer. Então o jovem corrompido pelo pecado não tem mais sonhos, não sonha com uma família, não sonha com realizar a vontade de Deus, não sonha com a vocação, apenas está viciado na busca pelo pecado.
Se não tem sonhos, segundo ponto, que foi importante para São João Bosco e que ele transmitiu isso aos seus jovens, é a dignidade do trabalho. O jovem que quer ser santo tem que querer trabalhar. Não necessariamente procurar um emprego, mas ajudar nas funções de casa, ajudar o próximo, prestar uma caridade, ajudar a igreja, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Um jovem que é indiferente ao trabalho se deixará levar pela preguiça e logo pela luxúria. Luxúria e preguiça caminham lado a lado, de mãos dadas. Aonde estará uma, logo estará a outra. E assim haverá corrupção. Então São João Bosco, na sua experiência de seminarista, e ele irá transmitir isso depois aos seus futuros seminaristas, a importância do trabalho para a juventude. O trabalho dignifica, santifica o homem e traz o espírito de responsabilidade. E esse é o terceiro ponto, com o qual eu termino essa divagação da história de São João Bosco. Ter o senso de autoridade e de responsabilidade. A juventude hoje perdeu esse senso. Aquilo que até então era sagrado, para grande parte da juventude do mundo, é motivo de piada e chacota. O jovem perdeu a noção de quem é Deus, perdeu o respeito por Deus e tem uma fé muito pequena. Uma fé baseada naquilo que lhe foi transmitida, porque todo mundo crê em Deus, porque Deus vai me prover os meus sonhos, que na verdade é uma busca incessante pelo prazer. Então, o jovem não só está constituindo para si um falso Deus, como está se colocando como Deus na sua vida. Não colherá a santidade, não poderá realizar sonhos e estará longe do caminho da salvação. Então, caríssimos jovens, de modo particular, buscai ter bons sonhos. Cada dia ao acordar, pensai, para que eu vou estudar? Se meu objetivo da minha vida, se meu dever de estado é estudar, pelo que eu estou estudando? Para ser santo, para honrar os meus pais, para fazer a vontade de Deus? Pelo que eu estou trabalhando, pelo que eu estou me esforçando? Para, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. São João Bosco, então, tornando-se sacerdote, após toda essa dificuldade de seminário, e ainda em meio às dificuldades, em meio ao estudo e ao trabalho, sendo uma pessoa de profunda oração e piedade, tornando-se sacerdote, buscou realizar o plano de Deus que sonhou aos 9 anos. Ir atrás das crianças rebeldes de coração endurecido. Para isso, fundou o Oratório de São Francisco de Sales, e depois, com o apoio do Papa Pio IX, é interessante que São João Bosco, ele vai ser um dos conselheiros de um Papa, né? Aquela simples criança que foi crescendo em santidade, em sabedoria, né, chegou ao ponto dos papas, né, o procurarem para saber qual era a vontade de Deus. E assim, fundou a congregação dos Salesianos, as Filhas de Maria Auxiliadora, que tem por lema, dai-me almas, ficai com o resto. Uma só coisa, a salvação das almas. O resto, ficai, levai, Senhor. Por isso os salesianos dão esse testemunho, né, tão belo, seguindo os passos de São João Bosco, de vivendo uma vida religiosa de pobreza, buscar a evangelização e a conversão dos jovens. São Bosco foi grande devoto de Nossa Senhora. Para isso, fundou a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Turim, e depois, né, sua obra se espalhou de tal modo que foram mais de 60 casas da família salesiana em mais de 6 países, e, sobretudo, missões no Brasil. O nosso país teve uma grande influência e a fé chegou a muitos graças a São João Bosco. Um pequeno garoto de 9 anos com um sonho, uma grande congregação, um mundo evangelizado e tocado por um homem santo. Seu sistema de formação, de ensino, era buscar ser de modo preventivo, buscar converter e conduzir o jovem antes que a perversão tocasse a sua mente. Tinha, assim dizer, 3 amores, 3 pontos que ele mais dedicava. O primeiro, um profundo amor à Eucaristia, depois um segundo grande amor a Nossa Senhora e em seguida o grande amor ao Papa. Buscava ser profundamente devoto. E veio então, após ver a sua enorme obra salesiana constituída, seus seminaristas chegarem alguns a ser bispos,
Ele então entrega a sua vida a 31 de janeiro de 1888, aos 72 anos de idade. 100 anos depois, São João Paulo II vai constituí-lo como padroeiro da juventude. Que São João Bosco nos ajude a guiar os nossos sonhos. Devemos ter, em primeiro lugar, sonhar com a vida de santidade, porque aí teremos todo o resto. E assim, seguindo os passos dele, trabalhar duramente para vencer não só as nossas más inclinações, mas tudo aquilo que nos conduz ao pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Bosco, rogai por nós.